gente falar com ele, com o Dr. Márcio Luiz Liberlotto Rubim. Ele é ortopedista, é fisioterapeuta, né, atua na nossa região, é um castilhense que atua em Santa Maria e também aqui em Tupanciretã. E a gente vai ouvir dele um pouquinho aí assuntos relacionados a trauma, ao tratamento, a abordagem inicial, a questões ortopédicas, né? Alguns tratamentos revolucionários que ele é um dos primeiros que faz, né? E que está trazendo essa condição aqui também para a nossa região. E o Dr. Rubim, né, está em contato conosco agora para a gente poder ampliar essas informações. Como eu falei, a gente já em outras oportunidades chegou a conversar com ele, mas hoje poderemos ter um pouco mais de amplitude, né, sobre essa questão do trauma, a melhor abordagem inicial, como resolver essas questões, enfim, outras questões relacionadas à especialidade dele. Mas primeiro vamos conversar com o Dr. Márcio Rubim para a gente falar um pouquinho sobre essas questões na manhã de hoje. Doutor Márcio, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, tudo tranquilo. Agora aqui em Florianópolis está chovendo bastante e a chuva não chegou ainda aí. Não, estamos com um céu claro aqui acima, nenhuma nuvem, né? E a expectativa de não termos chuvas aí nos próximos dias, né? E, doutor Márcio, vamos falar um pouquinho sobre a questão do trauma e como as pessoas tratarem, abordarem inicialmente essa questão para não deixar ela se agravar mais ainda. Miguel, essa tua pergunta é muito pertinente, porque nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão colocando em segundo plano qualquer outra patologia. E isso me preocupa muito, que a gente está assistindo uma série de casos que vão ficar sequelas em detrimento a esse não atendimento inicial no momento adequado, né? Porque a natureza, como vocês bem sabem, porque é uma cidade predominantemente agrária, né? O tempo é importante para resolver os problemas da natureza. Então, o trauma, ele, quando acontece, ele tem um período de tempo que é o ideal para resolver. Então, uma fratura de mão, ela evolui em 3 semanas, ela está quase pronta. Então, se você deixa 2 semanas, 2 semanas ou mais, você já começa a ter problemas. 3 ou 4 semanas, enfim, já fica sequelas. Então, dependendo do local da fratura, fraturas do quadril, são urgências médicas, fraturas próximas às articulações também, deixa muita sequela. Então, a gente tem assistido em Tupã e em outras cidades também, que os pacientes que, em função do Covid, retardam um pouco esse atendimento, e aí quando chega para a gente, já chega com sequelas. Então, a gente se preocupa porque é um problema que vai ficar para o resto da vida, né? E é um problema atual, é um problema que a pessoa está vivendo naquele momento, e em detrimento a uma possibilidade de contágio por Covid, deixa de fazer seu tratamento e deixa sequelas irreversíveis, enfim. Bom, isso tanto um trauma mais grave, como o senhor estava descrevendo, mas também aquelas questões mais, digamos, mais singelas, dores musculares, problema de articulação e tal, que não é um trauma assim tão agressivo, mas que com o tempo ele pode se tornar um problema sério de saúde. As pessoas não podem, então, abandonar ou deixar de dar atenção a essas questões também, uma dor muscular, por exemplo. Não, é isso que é interessante a gente passar essa informação, porque quando é uma coisa que é uma emergência, então a pessoa ela tem que resolver naquele momento, naquele dia. Quando é uma urgência, ela precisa resolver dentro de um prazo de 1 semana. E quando não é emergência nem urgência, bem, você pode pensar, organizar, ver melhor momento, enfim, mas isso tudo tem que ser discutido com o médico para ele orientar, porque o problema é quando é uma emergência ou uma urgência, a pessoa deixa o tempo passar. Então, por exemplo, as fraturas, elas são, na grande maioria delas, uma urgência médica. As luxações, as fraturas expostas, as osteomielites, as artrites sépticas são uma emergência médica.
então tem que ser resolvido no dia, né? Os politraumatizados também, né? Com certeza também tem que ser resolvido no dia. Então, essa diferenciação que a gente precisa ter. E quanto menor a articulação ou menor o osso, mais rápido é a sua ossificação. E quanto menos idade tem o paciente, também mais rápido. A criança evolui muito mais rápido que o adulto. Então, esses cuidados que a gente tem que ter, porque a gente tem assistido no consultório, nesse período de pandemia, muitos casos, fraturas, luxações do cotovelo deixado de tratar, que o paciente jovem vai com certeza ter sequelas graves, fraturas do dedo, que deixou 3 semanas já está ossificado, então teria que refraturar, quebrar de novo e colocar no lugar, e a função da articulação, ela fica diferente, porque existe um momento ideal de fazer tudo, né? É como se fosse agricultura, que você tem um momento ideal de plantar e um momento ideal de colher. Se você não faz naquele momento ideal, você vai ter perdas. Então, essas perdas, elas têm que ser pelo menos compreendidas pelo paciente, para que ele entenda e assuma se ele quer resolver naquele momento ou quer deixar para depois, mas que ele entenda que vai ter perdas e dificuldades. Então, por exemplo, uma ruptura de manguito, que é uma ruptura de tendão do ombro, né? Se ela é traumática, que é diferente de uma lesão que vem pelo tempo, né, que existem outras causas, ela tem que ser resolvida num prazo ideal de em torno de 1 mês, porque ele retrai o tendão muito e esse tendão vai sofrendo alterações na sua consistência, vai trocando por gordura e ele fica friável, e aí você, quando vai fazer a cirurgia, além de ter uma lesão maior, você talvez tenha uma lesão que você não consiga reparar, porque o tendão não consegue ter uma sustentação no momento que dá o ponto nele. Então, essas são coisas que a gente tem que estar atento, né? E hoje em dia, para facilitar tudo isso, a gente tem a telemedicina, então, que tem a condição de, pelo menos, dar a orientação inicial ao paciente, mesmo que ele não consiga ter um diagnóstico completo pelo exame físico, mas muitas vezes, no trauma, a gente já tem condições de orientar bem esse paciente. Aliás, esse é um aspecto que a pandemia acelerou. Havia uma tendência, né, doutor Márcio, de que a telemedicina, aos poucos, ia começar a estar mais acessível, mais próximo da população. Mas isso, agora, a pandemia mundial acelerou. Hoje em dia a gente está ouvindo várias lives e várias discussões em relação a essa aceleração, né? Em relação às tecnologias, na verdade, elas existiam. Todas as tecnologias que apareceram como se fosse um meteoro de informações e de condições, isso já existia. A única coisa que a pandemia fez foi acelerar essa incorporação das tecnologias, né? Porque elas já existiam há muito tempo. Então, ela veio para ficar. Eu acho que é uma coisa importante. Ela não substitui o exame físico, a conversa no olho a olho. Enfim, são coisas que são fundamentais para um excelente diagnóstico, mas ela orienta, ela dá condições do paciente saber se ele tem que sair de madrugada para resolver o seu problema, se ele pode ir no outro dia, se ele pode esperar uma semana, se ele pode pensar, organizar as questões do trabalho dele e da família, enfim. Tu consegue dar um diagnóstico sem prejuízo assim, ao paciente, e depois ele complementaria com o exame físico e uma excelente conversa para explicar tudo. Então, essa é a ideia da nossa conversa hoje, é tentar mostrar para os ouvintes o que eles devem fazer quando tem um trauma. Tá? Então, assim, você tem uma fratura do antebraço. A primeira coisa que deve fazer é imobilização. No momento que você imobiliza a articulação, tira o movimento, você diminui muito a dor. Tá? E também protege esse membro de uma possível lesão de artéria ou de nervo no transporte. No momento que ele vai se deslocar até o hospital, vai se deslocar até Santa Maria, né, até o hospital de Panciretã, então ele vai estar protegido. Então, você tem que proteger essa articulação. Então, a gente chama essas técnicas de Price, né? Então, primeiro, proteção, né, repouso, depois o gelo, se caso, às vezes, digamos assim, uma lesão de joelho, né, colocar o gelo para diminuir o inchaço, a imobilização é importante, a medicação para controle da dor,
né, fundamental. E quando se trata de membro inferior, no caso pé, tornozelo, perna, quadril, então usar a muleta para não pisar, para não aumentar a lesão, até a gente esclarecer que tipo de lesão que ocorreu, se é permitido colocar o pé no chão ou não. Perfeito. Eu tenho uma informação também, o senhor pode me confirmar isso, mas eu tenho uma informação que o senhor é um dos pioneiros no Brasil numa técnica, né, que é a terapia celular com células sanguíneas, né? E isso é uma técnica que está sendo colocada no Brasil e o senhor participou do início dela, é isso, doutor? Sim, essa técnica, toda técnica que a gente fala no Brasil, que existe, que é uma coisa inovadora, infelizmente, ela já acontece há 30 anos, às vezes até mais, em outros países. Então, o Brasil sempre demora muito para incorporar as novas tecnologias, que é uma pena, porque no momento que nós realizamos os primeiros procedimentos em 2008, o Brasil se colocava até na frente de muitos países, porque a legislação desses países está um pouco atrasada. E aí o Brasil, por motivos de lobby, de questões da empresa ou da farmacologia, não sei, conversando com alguns colegas que fazem parte dessa Câmara Técnica que avalia essas novas tecnologias, ele deu um passo atrás e então a gente ficou esperando a normatização. Então, desde 2008 a gente utiliza, são tecnologias que são adjuvantes, elas não são uma panaceia, ela não resolve tudo para todas as coisas, ela é um tratamento específico para tratar as estruturas que têm dificuldade de cicatrização. Então, no caso, a cartilagem é a primeira delas. Então, a cartilagem, infelizmente, é um tecido que tem muita dificuldade de cicatrização, ele é quase avascular, ele só recebe sangue através do osso, então a cartilagem ela se nutre pelo líquido sinovial na articulação e recebe nutrição através do osso. Então qualquer interferência nesses dois meios, que é o líquido sinovial e o osso subcondral, vai ter lesões de cartilagem, e o único jeito de você estimular essa nova cartilagem é você ativar a circulação local. Então, você faz isso através de perfurações no osso subcondral, e a qualidade dessa cartilagem tem a ver com a quantidade de células que vão fazer com que essa cartilagem se desenvolva. É aí que entra as terapias celulares. E as terapias celulares que a gente já domina e utiliza é o sangue. Então, a gente utiliza as plaquetas, às vezes, tu utiliza o plasma rico em plaquetas, às vezes o plasma pobre em plaquetas. Você consegue diferenciar. Hoje em dia, a gente tem tecnologia que diferencia os vários tipos de plaquetas para cada tipo de lesão específica. Você tem também o concentrado de medula óssea, que você retira da crista ilíaca. Você faz uma centrifugação, separa as células mesenquimais adultas e você injeta no local onde você gostaria que houvesse essa cicatrização. E também tem um sítio que é muito, muito interessante e também que tem uma qualidade muito grande, é a gordura. Então, aquelas mini lipas, você faz uma anestesia local, você retira a gordura, separa a célula, centrifuga e aplica no local. Então, são células do próprio paciente, então não tem rejeição, porque são células dele próprio, colocado nele mesmo, quer dizer, não tem como ter nenhum tipo de rejeição, e apenas você está dando maior qualidade e maior quantidade de células para aquela estrutura que precisa de cicatrização. Então, na articulação, a cartilagem é o principal, que mais necessita dessa tecnologia. Depois, os meniscos são estruturas extremamente importantes, eles precisam ser preservados sempre que é possível. Infelizmente, quando chega para a gente, a maioria dos casos, eles vêm com um paciente que já machucou há muito tempo o joelho e já ficou caminhando, jogando, e aí quando vem o menisco está todo alterado, todo deformado, dificilmente é possível a reparação, mas quando é possível a reparação, ele também tem bastante dificuldade de cicatrização. Só para você ter uma ideia, Miguel, de cada 10 pacientes que a gente sutura, 2 deles, a gente sempre avisa, que pode não cicatrizar.
Então, tu tem que fazer uma segunda cirurgia para tratar, porque aquela não deu certo. É como se fosse plantar e tivesse que plantar de novo. Né? Então, ninguém quer isso. Né? Você sempre quer o 100%, mas, infelizmente, 100% em medicina não existe. Né? Os melhores resultados que nós temos na medicina ou na agricultura é 95%. Bem, então, a pessoa, por mais que ela tenha cometido o equívoco de não ir no tempo certo, ela deve procurar o traumatologista para tentar minimizar o problema e, em alguns casos, até solucionar. Não, sem dúvida. Tudo que é tratamento precoce, ele é melhor. Né? Só que nós vivemos uma cultura, Miguel, que o brasileiro ele não sabe prevenir. Sabe? Ele espera a ponte cair para depois ele arrumar. Ele não faz a manutenção, a prevenção. Então, sempre é mais fácil, é mais barato e o resultado é infinitamente melhor quando você trabalha no momento ideal. Sempre assim. Então, isso vale para as lesões, para as deformidades, para as artroses, para as fraturas, enfim, todas as lesões. Você precisa de um diagnóstico apurado e aí o paciente, depois que está orientado, ele pode escolher qual é o melhor momento. Né? Você avisa, olha, você tem uma lesão no menisco, mas se você continuar jogando, você pode aumentar a lesão. Né? Quer deixar para daqui a 2 meses, 3 meses? Aquele momento é de dar o retrato do momento atual. É que nem você avaliar um carro, você avalia o pneu, o pneu está bom, mas daqui a um minuto ele pode rodar e pegar um prego e furar. Quer dizer, você não tem condições de fazer previsão do futuro, mas você tem condições de dar uma ideia do paciente do que poderia acontecer e às vezes ele opta e consegue não prejudicar tanto o caso dele quando ele aguarda um pouco mais e às vezes ele prejudica bastante o seu tratamento, retardando a solução. Doutor Márcio, como é que as pessoas têm acesso ao senhor, a sua especialidade, a traumatologia? Eu sei que o senhor está aqui em Tupã com a CIDIT, o senhor também atua em Santa Maria, enfim, mas quem tem alguma dúvida, quem gostaria de consultar com o senhor, como é que é o contato com o senhor? Em Santa Maria, a gente disponibiliza da telemedicina, tá? Então, você tem condições de ligando para o nome 99102-2955, agendar uma consulta por telemedicina. E eu tenho um site, meu nome, Márcio Rubim, se alguém quiser ver a clínica e os contatos e o que a gente faz nessa clínica, para olhar o nosso trabalho. E no CIDIT a gente tem ido uma vez ao mês, uma vez cada 15 dias, dependendo da agenda disponível na clínica. Perfeito. Então, o site é Márcio Rubim, o telefone é... Repete, por favor, doutor. 99102-2955. Perfeito. Bom, as pessoas têm essa forma, mas aí é Santa Maria, essa telemedicina. Na verdade, o que acontece? Agora com a pandemia, a gente aproveitou aquele tempo de parada e sabe que a gente não tem como parar, né? Uhum. Então, a gente organizou lá, eu tinha um sistema no consultório que era o Personal Med, ele era um sistema como excelente para consultórios, mas ele não tinha toda a tecnologia que eu tenho com o iClinic hoje. Então, hoje nós colocamos um novo software em que a gente consegue levar o consultório no celular. Então, você faz uma ligação, eu estou em Florianópolis, você faz uma ligação hoje e você já consultou comigo, eu tenho toda a tua ficha no celular nessa nuvem. Então, hoje tem a lei de conseguir guardar com eficiência as informações dos clientes. Então, a gente teve que entrar nessa nova tecnologia também, até em função da lei que exige. Então, a gente tem hoje todo o consultório em uma nuvem, né? Então, você consegue armazenar, então a gente consegue colocar as fotos da cirurgia, da foto do paciente, o telefone, o contato, quais as queixas que ele teve na consulta tal, a data correta. Então, num simples clicar do botão do celular, eu consigo ter acesso a essas informações desse paciente e poder orientá-lo da melhor forma possível.
Aliás, a tecnologia está permitindo com que a gente converse com o senhor hoje aí em Florianópolis, estamos lhe vendo também nas lives aqui, eu estou na minha casa, as pessoas estão nos ouvindo no rádio, nas plataformas digitais, no portal, no aplicativo, na televisão, no computador, no smartphone, enfim. Como o senhor bem colocou, essa tecnologia não é nova, já existia, mas hoje a gente está se utilizando dela para contornar essas dificuldades, cada um permanecendo isolado ou afastado do convívio o máximo possível, né? E não deixando de dar sequência nas atividades, e como o senhor bem colocou, uma atividade importantíssima, como o tratamento de um trauma, um problema que a pessoa tem de articulação, enfim, todos esses que o senhor descreveu, e que precisam ser atendidas, né, o mais breve possível, para que tenha o mínimo de consequências e o máximo de recuperação possível. Mas, doutor Márcio, quero agradecer a sua gentileza de nos atender, trazendo essas explicações. Esse momento de pandemia, às vezes as pessoas relevam um pouco essas questões que depois podem ficar bastante graves. E é claro que deixar o microfone à sua disposição, se há algo mais que eu gostaria de colocar aos nossos ouvintes, à nossa audiência, por favor, fique à vontade. E outras vezes, claro, esperamos também ouvi-lo por aqui. Doutor Márcio, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Não, primeiro, Miguel, agradecer a gentileza sempre do teu convite e agradecer o pessoal e a população de Tupanciretã, que me acolheu tão bem. Não me esperava que fosse assim, uma recepção tão calorosa e tão gentil. E a gente pôde, em pouco tempo, já fazer um trabalho bom, ter vários pacientes que a gente pôde, enfim, ajudar e contribuir um pouco. E eu penso assim, ó, que espero que com esses avanços que está acontecendo, que o setor público também esteja atento, porque a gente atende lá no hospital universitário e a gente vê a dificuldade que é o acesso de chegar até o médico para ter uma informação e para ter uma orientação. Às vezes, coisas simples que eu poderia resolver pelo simples telefonema ou uma visualização para o WhatsApp. Essa tecnologia já existia, então a gente viu hoje que não há necessidade de você vir de Uruguaiana para mostrar um raio-x e dizer, olha, daqui a um mês o senhor volta de novo. Então, você se desloca de ambulância, o risco que tem de um acidente, o custo que tem a horários públicos, e para você dizer, não, porque o paciente, não, volta daqui a um mês, vou fazer um novo raio-x para ver se está evoluindo bem. Quer dizer, não há necessidade de fazer esse tipo de coisa. Então, que essa tecnologia venha para ajudar as pessoas realmente a resolver os seus problemas e que o setor público, se Deus quiser, que eles consigam incorporar isso para que evite muitas revisões. Essa tecnologia é mais importante quando é a revisão. Depois que você já tem o diagnóstico, você já fez o tratamento, você pode acompanhar de uma forma mais assim, virtual, né? Você consegue visualizar a pele, você consegue visualizar o movimento da articulação, você consegue falar com o paciente, enfim. Então, tomara que seja incorporada essa tecnologia para que tenha menos risco ao paciente, mais segurança, estando ele na sua casa e recebendo atendimento adequado dessa forma. Perfeito. Obrigado, doutor Márcio, pela sua atenção conosco, nos trazendo esses detalhes aí com relação à sua especialidade, né? Permanece muito tempo em Santa Catarina ou não? Não, a gente tem algumas cirurgias que tem que fazer sexta-feira aqui, e aí depois, sexta de tarde, acho que já sábado a gente já retorna. Perfeito. Bom trabalho por aí e até uma próxima oportunidade. Um abraço, muito obrigado. Um abraço a todos e uma boa semana. Dr. Márcio Luiz Liberlotto Rubim, traumatologista, que nos ampliou as informações sobre essa especialidade e também disponibilizando para você a questão da telemedicina, do atendimento que ele tem também em Santa Maria, aqui em Tupanciretã, e possibilitando com que a gente possa ter acesso a essa especialidade. Bom, são 10:10, eu vou fazer um intervalo comercial, já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades, que tem um oferecimento de Rede de Farmácia São João. Aproveite a semana de ofertas do programa São João Mais, né, na São João. São ofertas imperdíveis com qualidade e economia, além de diversos meios de compra, como site, aplicativo e teleentrega. Teleentrega em Tupã, 32